Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo essa gravação. Estou aqui apenas com a Bruna hoje. Como eu comentei, né, no e-mail, eu tive, infelizmente, um problema pessoal, que eu tive que sair de Maceió, passei a madrugada toda viajando. E eu vou, então, só gravar esse vídeo agora para vocês, da aula que eu já tinha preparado para hoje, para vocês não ficarem descobertos. O assunto que eu falei que eu ia comentar com vocês sobre a prova, a gente deixa para comentar na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente fala sobre isso. E do mais, então vamos lá começar a nossa aula. Bom, eu estava até comentando com a Bruna antes de iniciar que eu estou num lugar um pouco diferente, então eu não sei se vai dar, as coisas vão caminhar tão bem como eu espero, mas vamos torcer que tudo dê certo. Já estou achando estranho o tamanho a altura da mesa, a disposição dos móveis, mas vamos lá. Na aula de hoje, a ideia é falar sobre volume, tá? Antes de falar de volume, eu gostaria de lembrar que nós fizemos o estudo de área. Vou lembrar o caso mais simples de área que nós estudamos, que era, pega aqui o eixo cartesiano, você tem o gráfico de uma função, por exemplo, essa daqui, e você quer determinar a área desta região aqui, ó, de A até B, certo? Desta região aqui. Como que a gente fez para calcular a área dessa região? Horas. Vocês devem se lembrar que o que a gente fez foi, pega a área de um objeto conhecido. Qual o objeto conhecido que foi o escolhido? Foi o retângulo, né? A gente ia lá, então, e construía retângulos, né? Então, ia construindo retângulos dessa maneira, por exemplo. E daí eu dizia assim, a área desse retângulo aqui, ela é uma boa soma, né, da área de todos esses retângulos, é uma boa aproximação para a área procurada. Como que eu faço para melhorar a aproximação? Bom, eu construo todos esses retângulos de mesmo tamanho da base, que eu chamei de ΔX. Né? É aquela velha história. Se eu divido em N retângulos, então o ΔX vai ser B menos A sobre N. Esse é o ΔX. E daí, a gente observa que quando eu mando o ΔX para zero, quanto menor é o tamanho de ΔX, melhor é a aproximação. E por isso, como que a gente fez para definir? Bom, primeiro, né, quem é a altura desses retângulos? A altura desses retângulos, ela é um F de um x0. Eu escolho um XJ estrela, digamos aqui, e a altura é um F de XJ estrela. Então, esse volume, essa área, no caso, na verdade, essa área, ela vai ser o quê? Essa área é o limite de ΔX indo a zero da soma da área de cada um dos retângulos. Estou variando o retângulo aqui em J. De J variando de 1 até N. Aí aqui eu coloco o tamanho, a área de cada um desses retângulos. É a altura vezes o ΔX, tá bom? Eu vou só parar de apresentar minha câmera, porque começou a travar aqui um pouquinho, tá? Então, essa daqui é o modo que a gente faz para calcular a área. Então, a área a gente calcula através da área de retângulos. Agora, o que a gente vai fazer com o volume? É a mesma coisa. A gente vai primeiro ter que descobrir que escolher, na verdade, uma região que a gente sempre sabe calcular o volume. E depois a gente vai fazer um processo de limite. Bom, aí eu pergunto para vocês, quem vocês sabem calcular o volume? Sabe calcular o volume de quê? Bom, acho que todo mundo sabe calcular o volume de uma caixa, né? Deixa eu desenhar aqui uma caixa, então. Uma caixa seria uma coisa mais ou menos assim, né? Ó, vou pegar aqui essa caixa. Aqui está a nossa caixa. Bom, qual que é o volume dessa caixa? Para calcular o volume dessa caixa,
basta eu fazer o quê? Bom, digamos que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Quem é o volume dessa caixa? O volume dessa caixa é A vezes B vezes C, certo? Ah, sei calcular o volume de alguma coisa a mais? Sei, eu conheço, todo mundo sabe calcular o volume de um cilindro. Como que é o volume de um cilindro? Vou desenhar aqui primeiro o cilindro. Ó, vou desenhar esse. Eita, nós. Aqui é muita loucura aqui, às vezes, nos desenhos do jornal, mas a gente vai indo. O cilindro é uma coisa assim, né? Digamos que esse cilindro ele tem a base com raio R e ele tem uma altura H. Quem que é o volume desse cilindro? O volume desse cilindro, você deve se lembrar que é a altura vezes a área da base, que é o πr ao quadrado. Aí eu te falo, olha, qual que é? Te pergunto, qual é a relação entre o volume dessas duas coisas? Ó, você pode observar o seguinte, vamos inverter a ordem aqui. Vou escrever dessa maneira assim, ó. Vou escrever assim, B vezes A vezes C. Olha só, o que, que eu tenho aqui, ó? A base dessa caixa é o retângulo de lados A e C. Então, o volume dessa caixa é o quê? É a altura, que é B, vezes a área da base. Quem é o volume do cilindro? Eu acabei de falar. É a área da base vezes a altura. Então você fala, então, quando eu tô. Tem algumas regiões que é bacana, que o volume é sempre base vezes a área da base vezes a altura. Quais são essas regiões? Essas regiões são regiões particulares que têm a seguinte propriedade. Olha aqui o cilindro. Qual é a particularidade que tem o cilindro? Vou desenhar aqui um plano. Digamos, esse aqui, esse plano. O que acontece com esse plano? Se eu pego esse plano e corto o cilindro, em qualquer lugar que eu cortar, sempre, se eu pegar esse plano sendo paralelo à base, sempre quando eu cortar o cilindro paralelo à base, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma figura congruente à base. Eu vou ter sempre uma circunferência aqui que é congruente à base, ou seja, uma circunferência de centro de raio R, certo? A mesma coisa nesse outro. Se eu pegar será que eu ainda tenho? Não, já perdi o desenho. Se eu pego e desenho um retângulo, um plano aqui, e corto essa caixa por um retângulo, todos os cortes que eu vou ter, pensa que você tem uma faca e vai cortar o retângulo. Todos os cortes que eu tiver, se eu fizer esse plano aqui paralelo à base, todos os cortes me darão retângulos de lado A e B, A e C, desculpa. Então você pensa assim, então eu quero trabalhar com figuras dessa maneira. Figuras que têm essa propriedade. Então, qual que é a ideia? A ideia nossa é trabalhar com regiões que existe uma face. No caso, eu estou falando o tempo inteiro de base, eu vou escrever base, mas pode ser uma face também. Pode ser qualquer, que nem aqui nessa caixa, poderia ser qualquer uma, né? Aqui o cilindro poderia estar rotacionado, então também poderia ser qualquer um, certo? E daí, eu pego qualquer um desses, né? E daí, eu vou pegar então uma figura dessa maneira, que existe uma base ou uma face, de modo que, vou escrever exatamente o que eu falei, de modo que, ao cortar aqueles planos que eu falei que são paralelos à base, eu vou chamar eles de seções transversais. Ao cortar seções transversais,
paralelas à base. A base, ou, no caso, face. Obtemos figuras congruentes. Ou regiões congruentes, certo? Congruentes. Então, a gente quer trabalhar com esse tipo de região. Esse tipo de região é uma região especial, que a gente vai chamar de região cilíndrica, certo? Então, nós vamos trabalhar com região cilíndrica. Uma região, digamos, S, ou melhor, vou chamar de sólido, tá? Essas regiões tridimensionais, a partir de agora, eu vou estar o tempo inteiro chamando de sólido. Um sólido S é o que eu escrevi ali. Um sólido S é dito região cilíndrica. Agora vamos pensar, o que é essa coisa de eu estou cortando transversalmente? Matematicamente, o que seria isso? Você pode pensar num produto cartesiano. Veja esse cilindro que eu desenhei acima. O que é esse cilindro aqui? Se você coloca aqui os eixos, o que é esse cilindro? É uma circunferência cartesiano com um intervalo, digamos, de 0 até h, certo? Se eu coloco vou colocar esse cilindro para cá, ó. Se eu coloco ele aqui, ó, no centro, né? Aí vai ser exatamente isso. Esse cilindro vai ser exatamente o produto cartesiano da circunferência de 0 até h, certo? Então, vamos escrever aqui, esse cilindro aqui, ele é o quê? Ele é essa circunferência eu vou chamar de... Eu vou usar uma linguagem matemática, tá? Usual. B, 0R, essa é uma linguagem, tá? Para falar. Fechadinho assim. Cartesiano, 0 até H, certo? Esse é o cilindro, matematicamente escrevendo. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com regiões, essas regiões cilíndricas serão regiões, uma região sólido S é dito cilíndrico, um sólido vai ser um sólido cilíndrico quando existir um B, que é a base, uma região plana, uma região contida no R2, e um intervalo, digamos, AB. Então, eu vou fazer assim, ó, AB. Ali no caso acima, era 0 e H, tá? Aqui eu vou pegar AB. Tal que o meu S é exatamente o B cartesiano AB. Aí você olha e fala, mas professor, você acabou de falar que a mesma coisa eu poderia pensar no cilindro deitado, né? E aí, como que eu faço com esse cilindro deitado? Aí eu te digo o seguinte, ainda dá. Por quê? O que é esse cilindro deitado? É uma rotação dessa região aqui, certo? Que eu rodei ele 90 graus. Então eu vou escrever assim, cilindro quando existir um B, tal que S é igual a isso, ou é uma rotação. Isso, então, é um cilindro, tá bom? Joia. Por que cilindro é legal? Por causa do que eu falei. Toda a região cilíndrica, vou desenhar aqui um cilindro, um exemplo de cilindro. Por exemplo, pega uma base como sendo um triângulo. Desenha aqui um triângulo, ó. Aí eu vou puxando de maneira que sempre eu tenha triângulos congruentemente, certo? Isso aqui. Daí eu puxo aqui as coisas, as retinhas,
digamos aqui, 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 ó. Aí essa região aqui é o quê? Essa região é um cilindro, é uma região cilíndrica, um sólido cilíndrico. Por quê? Todo corte que eu fizer, vamos fazer um corte, por exemplo, nesse plano aqui, que é um plano paralelo à base. Sempre quando eu cortar esse cilindro com esse cara, com esse plano, eu sempre vou ter um triângulo, que vai ser um triângulo congruente ao triângulo laranja que eu escrevi. Podem ser coisas mais estranhas também. Por exemplo, vou desenhar aqui uma região cilíndrica mais estranha. Nem tão estranha, porque senão vai dar muito trabalho. Vou desenhar uma menos estranha. Eita, travou aqui. Travou aqui. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu aproveitar e já salvar, porque senão eu vou perder tudo. Só um instante. Desktop, o FAO, semestre 2021.1, cálculo 2. Turma, eu vou colocar da manhã, mas vai valer para os dois. Essa é a aula 10, né? Aula 10. Não, tá salvo. Só para eu não perder o que eu fizer. Então, vamos pegar aqui uma região. Uma outra região cilíndrica. Digamos que eu venho aqui e faço, sei lá, uma região assim, menos difícil de desenhar, por exemplo. Aí, o que eu vou fazer? Eu pego, então, para ser uma região cilíndrica, tem que ser cópias dessa região. Então, seria a mesma coisa, ó. Eu vou puxando aqui, né? Eu vou puxando aqui, por exemplo. Ó, dessa maneira aqui, ó. Certo? Uma região que está sempre vindo assim, tudo bem? Isso aqui é outro exemplo de região cilíndrica. Em todos esses casos, eu vou conseguir calcular o volume dessa região cilíndrica. O volume da região cilíndrica vai ser o quê? Vamos escrever. O volume de S é sempre a área da base, que eu vou escrever área do B, vezes a altura. Nesse caso é o intervalo de A até B, então a altura vai ser B menos A. Tá bom? Muito bem. Isso é região cilíndrica. Maravilha. Então, quando a região é cilíndrica, eu sei calcular o volume. Aí você fala, tá, e quando a região não for cilíndrica, o que eu posso fazer? Por exemplo, e se eu tiver essa região aqui, ó, vou escrever uma região bem esquisita aqui, por exemplo. Ó, essa região aqui. Deixa eu dar um efeito para vocês verem que está tridimensional. Ó, por exemplo, assim. Sei lá. Não precisa ser cilíndrico, tá? Veja que a cópia dessa primeira que eu escrevi não tem nada a ver com a segunda, tá? Vou escrever por assim também. Vou fazer mais torto esse, senão vai ficar muito jogo, vai ficar muito manjado. Muito bom. Vou fazer ele mais torto. Isso aqui mais torto. Certo. Por exemplo, assim. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou desenhar esse aqui assim mesmo. Pronto. Essa região aqui, por exemplo, né? Como que a gente vai fazer para calcular o volume dessa região? Nossa, uma região muito feia. Então, vou escrever a pergunta: como calcular a área dessas regiões? O volume. Como calcular. Na verdade, definir, né? Vou escrever definir. Vamos calcular mesmo, vai. Calcular a área de regiões ou de sólidos que não são cilíndricos.
acabamos de ver, de lembrar como que eu procedo para calcular a área de regiões, né? A área de regiões. No volume, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu escrevi errado, né? É o volume, não a área. Então, como calcular o volume de sólidos que não são cilíndricos? Como que eu vou fazer para calcular o volume desses sólidos? Vai ser igual eu fiz da outra vez. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar esses sólidos por cilindros. Por exemplo, esse daqui, ó, eu posso puxar, ó, o verde é o que eu quero calcular. Agora eu vou fazer o preto, que vai ser a aproximação. Ó, eu posso puxar uma região cilíndrica, que é exatamente o que eu tenho aqui nesse. Depois, eu posso fazer o mesmo no outro, ó. Eu vou pegar essa região aqui e vou fazer uma outra região aqui, ó, contendo a região, passando por cima ali da outra. Tá grudando, tá? Tá grudando as duas faces aqui. A face antiga é essa. Eu vou pôr esse aqui de preto, e daí, ó, mesma coisa, ó. Eu tenho aqui um cilindro. Ó, eu tenho um cilindro. A mesma coisa eu vou fazer nesse outro, ó. Vou construir outro cilindro, ó. Estou construindo cilindros pretos, certo? Estou construindo os meus cilindros pretos. Ó, eu devia ter mudado a cor desse. Deixa eu fazer de novo para eu mudar a cor dele. Eu venho aqui, ó. Eu desenhei mal esse. Deixa eu melhorar aqui o desenho para dar o efeito tridimensional do direito. Agora eu venho aqui, ó. Peguei esse cara aqui, ó. Veja, é outro cilindro, ó. Veja, eu tenho 3 cilindros já. A mesma coisa nesse outro aqui. Eu vou fazer um cilindro nele também. Ó. Ó, fiz um cilindro dele. E daí eu puxo. Observa que o volume do preto não é o volume do verde. Não é o mesmo volume. Só que ele vai ser uma aproximação. E eu vou estar fazendo essa aproximação igual eu fiz da outra vez. Ó. Certo? Então, puxei, então, os cilindros. Construí esses cilindros aqui, que são boas aproximações da minha região verde. Certo? Então, eu estou aproximando a minha região por esses cilindros. Vou escolher um desses cilindros aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Escolhi esse cilindro aqui para brincar com ele, ó. Então, eu tenho esse cilindro aqui. Deixa eu só apagar as rebarbas que vieram do desenho, ó. Vou só apagar esse verdinho aqui que não era para estar. Aí, eu te pergunto, como é que eu faço para calcular o volume desse cilindro? Bom, vai ser essa altura vezes essa área da base. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um eixo. Então, eu vou colocar aqui um eixo, um outro eixo aqui e um outro eixo aqui. E daí, como que eu vou interpretar esse cara? Ó, para cada X, na verdade, esse daqui que eu desenhei exatamente é desse X aqui, ó. Para cada um desses X, eu vou estar considerando essa seção transversal, ó. Essa é a minha seção transversal, tá bom? Deixa eu fazer um desenho da minha seção transversal. Essa daqui é a minha seção transversal. E essa seção transversal, eu vou chamar ela de SX. Essa seção transversal, eu chamo ela de SX. E essa seção transversal, ela me dá um cilindro aqui, certo? Bom, quem vai ser... antes, deixa eu só escrever. Quem é SX? Bom, SX é a seção transversal. O que é a seção transversal? Bom, são os pontos X, Y, Z. Aqui é o eixo X, tá? X, Y, Z. Tais que... desculpa, seção transversal é bidimensional. Então, a seção transversal vão ser os pontos Y, Z
certo? Porque eu tenho aqui o eixo Y, digamos, está aqui, e esse aqui é o eixo Z. Então, vai ser os pontos bidimensionais, certo? Aqui, ó, é bidimensional. Vão ser os pontos dos pares YZ, tais que o XYZ, o mesmo X daqui é o mesmo aqui, ó. XYZ pertence a S. Isso aqui é a seção transversal. A seção transversal é uma região plana. Então, a seção transversal ela vai me dar uma área. Eu vou chamar a área dessa seção transversal então, aqui, ó, seja SX isso. Denote a área de SX por A de X. Muito bem. Ainda, eu vou supor o seguinte, eu vou supor que essas seções transversais só vão existir quando eu tiver entre A e B, certo? Para isso, o que tem que acontecer? Quando a minha seção transversal estiver entre A e B, eu tenho uma região plana. Quando eu não estou entre A e B, o que vai acontecer? Ó, se eu pegar o meu plano e cortar para fora do AB, ó, ele não pega nada. Então dá vazio, certo? Quando eu estou para trás e para frente, para trás do A e para frente do B, dá vazio. Agora, quando eu estou entre o A e o B, que eu corto esse cara, ó, eu tenho uma região, tá bom? Então, eu vou supor ainda o seguinte, suponhamos que S de X é igual a vazio para todo X que não está no intervalo AB. E S de X é diferente do vazio para todo X pertencente ao intervalo AB. Agora, se eu estou nessa condição, eu vou calcular agora a minha seção transversal, o meu volume. Primeiro, né? Primeiro, eu quero saber o seguinte. Bom, mas como é, professor, que o senhor fez para construir esses cilindros? Olha, a construção desses cilindros é dessa maneira. Veja essa seção transversal, não tem um X aqui? Que veio do verde, né? Veio desse X aqui. Bom, esse é um X. Depois eu tenho um outro aqui. Depois eu tenho um outro aqui. Depois eu tenho outro aqui. Depois eu tenho outro aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que nem da outra vez. O que eu fiz da outra vez? Qual era o primeiro passo? É dividir o intervalo AB em N subintervalos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para definir esse cara é, dado um N pertencente aos naturais, defina ΔX igual a B menos A sobre N. E daí eu vou e defino os meus carinhas lá. Defino x0 como sendo A, x1 como sendo o x0 mais ΔX, depois o x2 como sendo x0 mais 2 ΔX, continuo até, digamos, xj, que vai ser x0 mais j ΔX. Continuo, até que eu chego no enésimo termo, que vai ser x0 mais n ΔX. E esse cara é exatamente o B. Olha só que legal. Então, eu dividi em n caras. Bom, nesse exemplo que eu coloquei, sempre essa base escolhida é do extremo à esquerda. Mas que nem a gente fez, à direita, desculpa, mas que nem a gente fez antes, não precisa. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer assim, que nem igualzinho antes. Para cada J pertencente de 1 até N, eu vou escolher um XJ estrela, que é um cara que está dentro desses caras. Digamos que esse aqui é o XJ menos 1 e o XJ. Eu vou pegar um XJ estrela dentro desse cara. XJ menos 1 e XJ. E daí, eu vou pegar e vou fazer assim. Escolha isso. E considere o cilindro.
O meu cilindro, que eu vou pegar aqui, nesse caso, vai ser, então, a base dele, né? Que é o xj menos 1 até xj. Desculpa, essa é a altura. Cartesiano, a base. A base é o meu S de xj estrela. Olha só, tem uma seção cilíndrica. E o volume dessa seção cilíndrica, eu sei, é o volume de cada uma daquelas seções cilíndricas. Quem que é o volume de cada uma dessas seções cilíndricas? Vai ser a área da seção, que eu chamei ele de A de x, j estrela, vezes esse tamanho aqui, que é o xj menos xj menos 1, que é exatamente o ΔX. E daí, o que eu vou fazer? Esse é o volume de um dos cilindros. O que eu vou fazer? Vou somar o volume de todos os cilindros. Isso me dá uma aproximação para o volume da região verde. Como que eu melhoro a aproximação? Eu vou, do mesmo jeito que eu fiz antes, eu tenho esse ΔX, eu vou diminuir o ΔX. Quanto menor for o ΔX, melhor é a aproximação. Então, eu vou pegar e vou fazer para definir o volume. Defina o volume por... Bom, meu volume vai ser, então, igual ao limite de ΔX indo a zero dessa soma. Esse é o volume. Tudo bem até aqui? Tem mais alguém na sala ou só a Bruna? Tá entendendo, Bruna? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Fique à vontade. Bom. Sim, tudo ok. Tudo ok? Maravilha. Agora, eu te pergunto, você já viu esse limite? Você se lembra quem que é esse limite? Bom, esse limite é exatamente a definição da integral de A até B do A de x dx. Desde que o limite exista. Olha só que legal, então. Agora eu sei calcular o limite, o volume. Como que eu vou fazer para calcular o volume? Olha, pega aqui, por exemplo, essa região aqui, uma região muito, muito doida, vamos dizer, uma região que faz uma coisa assim, aqui, faz aqui uma loucura, aí vem para cá, faz aqui, vem aqui fazendo assim, papapá, vem para cá fazendo assim, tudo mais. Bom, uma região muito doida que nem essa daqui. Como que eu vou fazer para calcular o volume? Para calcular o volume, primeiro eu vou ter que ter uma coisa. Se para cada, ó, aqui, ó, quem é o meu A e o meu B, né? É aqui, ó, A até B. Se para cada seção transversal, digamos esse aqui, X, eu conheço a área do SX, esse aqui é o SX, e a área do SX é igual a um A de X, o volume vai ser simplesmente a integral de A até B do A de X. Olha que legal. E daí eu pergunto para vocês, quando é que essa integral existe? Aí todo mundo me diz, se o A for uma função contínua, então a integral existe. Então é isso que eu vou fazer, tá? Então, essa daqui, dessa maneira, eu calculo o volume. Muito bem. Esse é o volume, então. Vamos fazer alguns exemplos, tá? Nessa parte, vocês não vão precisar ter fixo essa parte teórica. Eu faço para motivar vocês, para isso não sair do nada, né? Para ter saído de algum lugar. Mas agora eu vou fazer alguns exemplos e o que eu quero dizer é que você não precisa se preocupar em construir a soma e tudo mais. O que você tem que se preocupar é em conseguir enxergar as seções transversais. Bom, vamos fazer um exemplo. Calcule um exemplo que todo mundo gostaria. Um problema que deixou muita gente confusa por muito tempo. Calcule o volume da esfera ou da bola, né? De raio R. Ó, vou desenhar aqui a minha esfera. Minha esfera é esse cara aqui, ó, por exemplo. Vou habilitar aqui a edição de desenho. Essa aqui é a minha esfera. Ó.
Essa aqui é a minha esfera. Bom, como que eu posso fazer para calcular o volume dessa esfera? Bom, primeira coisa que eu tenho que tentar enxergar, deixa eu fazer ela maior, estou achando que ela ficou muito pequena. Deixa eu fazer ela grandona, porque principalmente os primeiros exemplos, é bom vocês saberem muito bem como que está acontecendo. Quer dizer, é bom saber todos os exemplos como que está acontecendo, né? Mas os primeiros exemplos é o início, né? Então, eu tenho aqui a minha esferinha. Esferona. Tá aqui. Bom, como que eu vou fazer para calcular? Primeira coisa, eu vou colocar os eixos. Eu vou colocar, então, esse eixo aqui. Vai ser o meu eixo Y. Eu vou colocar esse eixo aqui. Vai ser o meu eixo X. E eu vou colocar esse eixo aqui, que vai ser o meu eixo Z. Bom, só para ficar bem desenhado, eu vou dar umas apagadinhas aqui. Toda hora que eu pego a borracha, parece que ele não quer funcionar a borracha. Só a borracha. Certo? Muito bem. Essa é a nossa região. Agora, eu vou ter que enxergar as minhas seções transversais. Quem vão ser as minhas seções transversais? O que eu vou fazer para enxergar as seções transversais? Eu vou pegar um plano, que é o plano paralelo a esse eixo YZ. Deixa eu só copiar o eixo YZ só para vocês terem uma noção. Então, tá aqui, ó, o meu eixo YZ tá aqui. O que eu vou fazer? Imagina, né, que esse eixo, ele é um plano. Então, vou pegar aqui um plano que vai ser definido por esses dois eixos. Vamos pôr esse plano assim, ó. Vou pôr esse cara aqui para cá, para cima. Eu vou pôr esse cara aqui. O outro lado. Esse aqui é o meu eixo, certo? Esse aqui é o meu plano. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse plano e vou cortar a minha esfera. Corto a minha esfera com esse plano. Quando eu cortar a minha esfera, o que eu vou obter? Vai ser essa circunferência aqui, ó. Uma circunferência aqui, ó. Que vem aqui. Várias circunferências, né? Ó, uma circunferência que vem aqui, certo? Essas daqui são as seções transversais, certo? Então, digamos que eu cortei aqui nesse ponto X, essa circunferência que eu estou desenhando aqui é o que eu vou chamar de SX. Esse aqui é o meu SX. Então, esse aqui é o meu SX. Certo? Então, deixa eu só escrever melhor. Esse daqui é o desenho da minha seção transversal. Então, só para indicar a seção transversal. É esse SX. Lembrando que esse SX é uma circunferência. Bom, ótimo. Então, é uma circunferência. Essa circunferência, como é uma circunferência, tem um raio. Aqui. Que vai depender de x. Vou chamar ele de R de x. Tá bom? Muito bem. Muito bem. O que mais que eu tenho? Eu acho que é só isso. Bom, agora eu quero saber quem é a área dessa SX. Deixa eu só, antes de continuar, deixa eu só escrever aqui então o que eu vou fazer. Ó. Dado um xzinho dentro desse eixo X, lembrando que o eixo X vai estar variando da onde a onde? Esse eixo X vai estar variando aqui de menos R até aqui em R. Por quê, professor? Porque o centro é aqui. Então, quando eu vou daqui até nesse ponto, eu tenho exatamente o raio da minha esfera, que é R. Então, eu vou pegar um X variando de 0 até R. Certo? Muito bem. Dado o X variando de 0 até R, note que SX é um círculo de raio que eu chamei de RX. Bom,
O Rx é esse cara, é esse tamanho aqui, né? Deixa eu fazer um outro desenho do Rx. O Rx é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o Rx. Agora eu preciso descobrir quem é o Rx. Para fazer quem é o Rx, agora eu vou fazer o pulo do gato é nesse momento. Eu vou fazer outro desenho, outra seção transversal. Qual que vai ser a seção transversal que eu vou fazer? Agora eu vou fazer z igual a zero. Z igual a zero. Note que com z igual a zero temos. Então eu vou escrever aqui os meus eixos. Então vai ter apenas o eixo y e o eixo x. Então esse aqui é o eixo y e aqui está o eixo x. Bom, e daí eu tenho o que eu vou obter lá? Eu vou obter um círculo. Um círculo que está centrado aqui nesses eixos. Eu só transladar para deixar ele centrado. Acho que assim está melhor, né? Não, piorou. Deixa eu melhorar aqui. Acho que agora sim. Então, tenho isso. E aonde que está o Rx? Deixa eu diminuir aqui para a gente ver tudo. O Rx é exatamente aqui, né? Ó, eu tenho aqui o x e o Rx está aqui, ó. Esse aqui é o meu Rx. Então, o meu Rx é esse ponto aqui. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, o Rx é esse ponto. Bom, agora, o que posso falar, então, dele? Né? O que eu posso falar dele? Certo. Eu estou fazendo esse desenho aqui, mas agora que eu me toquei, que dá para fazer um pouco melhor. Dá para fazer um... Eu estava fazendo de uma maneira, eu vou tentar fazer de outra. Aí, se for difícil, depois vocês me avisam. Bom, eu vou pegar as coordenadas. Eu vou pegar as coordenadas dessa esfera. Quem que é esse ponto? As coordenadas desse ponto. As coordenadas desse ponto é o ponto que passa em X. Depois, ele tem esse cara aqui, ó. Esse bicho aqui é exatamente o Rx. A coordenada Y é exatamente o Rx. E ele tem uma coordenada Z. Tá. Então, talvez seja bom pegar aquele ponto, porque, exatamente, eu posso escolher a coordenada Z que eu quiser. Eu vou escolher a coordenada Z, nesse caso, como sendo exatamente o zero. Tá, e por isso que eu tinha aquele desenho. Então, eu vou desenhar ele de novo, ó. Então, aquele desenho lá, né? Estou fazendo ele de novo. É exatamente fazendo aquela história do Z igual a zero. Fazendo o Z igual a zero, eu vou ter, então, esse cara aqui, ó. Então, eu tenho o R de X, aqui eu tenho o X, e aqui eu tenho um ponto que eu escolhi, que no caso ali é zero, tá? Muito bem. Agora, observa o seguinte agora. Esse ponto é um ponto que está na esfera. O que eu sei da esfera? Eu sei que a distância de cada ponto da esfera até o centro é sempre R. Qual que é a distância desse ponto até o centro? A distância desse ponto até o centro é... deixa eu só escrever aqui, ó. Como o ponto x, R de x e 0 é um ponto que está na minha esfera, temos que a distância desse ponto até a origem... Quem é a distância desse ponto até a origem? Bom, você deve ter visto isso em geometria analítica. Vai ser a coordenada x menos 0 ao quadrado, x ao quadrado, mais r de x ao quadrado,
mais o zero ao quadrado. Esse cara vai dar quanto? Esse cara vai dar o r ao quadrado, que é o raio da esfera, tá? Aqui, só para não ficar confundindo as coisas do R, que tem dois R's, eu vou começar a chamar esse R de X de Y, tá? Esse R de X vai ser Y de X a partir de agora. Só para não ter dois R's aqui nessa conta, porque senão aqui embaixo iria estar aparecendo um R aqui e outro R aqui, né? Mas eles são coisas diferentes. Então, eu vou estar chamando esse cara aqui de Y de X. Bom, mas essa conta, então, me diz o quê? Vai dar, desculpa, a distância é R. A distância do ponto à origem é R. Então, disso aqui eu tenho eleva dos dois lados ao quadrado, eu vou ter que x ao quadrado mais y de x ao quadrado é igual a r ao quadrado. Muito bem. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero achar quem é o y de x. Por que eu quero achar o y de x? Porque a área do AX vai ser o quê? Vai ser o πr ao quadrado. Ou seja, o raio é y de x, então vai ser π y de x elevado ao quadrado, certo? Essa é a minha área. Então, eu preciso descobrir quem é o y de x. Para descobrir quem é o y de x, eu continuo essa conta que eu estava fazendo aqui. Então, eu venho ali e faço. Ele vai ser y de x ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Mas isso quer dizer, então, que y de x é r ao quadrado menos x ao quadrado, raiz quadrada disso. Lembrando que o y de x é um número positivo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando eu tiro raiz quadrada dos dois lados, na verdade, deveria sair módulo. Mas o y de x já é positivo. O módulo de um número positivo dá sempre ele mesmo. Tá bom? Então, esse cara aqui dá o y de x. Ah, muito bem. Então, eu encontrei quem é o y de x. Portanto, o meu a de x vai ser exatamente o que eu escrevi antes. Π. O y de x ao quadrado. Mas o y de x é essa raiz quadrada. Raiz quadrada ao quadrado vai dar r ao quadrado menos x ao quadrado. Esse é o meu a de x. E assim, o volume é. Como que eu vou fazer para calcular o volume? Lembrando, eu vou calcular a integral de menos r até r, porque é onde está variando o x das seções transversais. Seções transversais variam com x de menos r até r. Então o volume vai ser a integral. O volume vai ser a integral de menos r, volume é igual a integral de menos r até r, do meu a de x dx. Lembrando que esse cara, então, vai ser a integral de menos r até r, do π r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Esse a de x, observa que ele é uma função par. Então, essa integral vai ser duas vezes a integral de 0 até r de π r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Muito bem. Agora vamos continuando a nossa continha. Então, esse cara aqui vai ser duas vezes. A primitiva daquele cara vai ser 2π. R ao quadrado x menos x ao cubo sobre 3, variando de 0 até r, que vai ser, então, 2π r ao cubo menos r ao cubo sobre 3, que vai ser, então, o quê? 2π. Aí eu vou ter aqui, 3r ao cubo menos 1 vai dar 2r ao cubo sobre 3. 2 vezes 2, 4. 4 terços de π r ao cubo. Exatamente do jeito que a tia lá na escola ensinou para vocês, mas ninguém falou para vocês de onde que isso tinha saído, né? Agora vocês sabem. Por que o volume da esfera é 4 terços de π r ao cubo? Na verdade, é um dos modos de saber. Existem outras maneiras de chegar nesse valor. Muito bem. Agora eu vou fazer outros exemplos. Os demais exemplos que eu farei, eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Porque a ideia sempre vai ser a mesma. Vai ser, tenta fazer seções transversais, fazendo seções transversais, calcular a seção transversal e depois calcula a integral. É o mesmo movimento. Todos os exemplos que eu farei
vai ser esse mesmo movimento. Então, exemplo 2. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo, em torno do eixo OX da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 até 1. Então, vai ser assim, ó. Tá feio isso aqui. Tá mal escrito. Escrever assim, de x igual a 0 até x igual a 1. Então, quem vai ser esse sólido? Vamos desenhar aqui o nosso eixo cartesiano. Aqui está o eixo cartesiano. Aí o gráfico da raiz de x. O gráfico da raiz de x é esse aqui, ó. Bem feio, mas tá bom. Aí eu vou pegar ele indo apenas de 0 até 1. Então eu vou pegar ele indo aqui de 0 até 1. Então, 0 até 1. Aí eu tenho, então, essa região aqui. Ó. Essa é a nossa região. O que eu vou fazer com essa região? Eu vou rotacionar em torno do eixo X. Quando eu rotaciono ela em torno do eixo X, o que eu vou obter? Eu vou obter uma coisa assim, ó. Como se fosse um vaso, né? Como se fosse um vaso. Bom, aí eu te pergunto, né? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que calcular a seção transversal. Quem que é a seção transversal? Bom, vou lá, pego um plano aqui, ó. Vou pegar esse plano e vou cortar. Quando eu corto por esse plano, pumba, estou cortando. O que acontece quando eu corto? Quando eu corto, eu obtenho uma seção transversal. Quem que é a seção transversal que eu vou ter? Bom, é uma rotação. Então, a seção transversal, em todos os momentos, vai ser uma circunferência. Certo? Não ficou legal o desenho dessa circunferência. Vou fazer de novo. Vai ser uma circunferência, certo? Essa é a minha seção transversal. Essa circunferência tem um raio. Qual que é o raio dela? É o seguinte, ó. Quem vai ser o raio dela? Ó? Digamos que aqui está o meu X. O raio é exatamente esse cara. A minha seção transversal nada mais, nada menos é do que pegou essa haste preta que eu desenhei aqui, ó, essa haste preta, e rodou ela. Quando você roda essa haste preta, você tem exatamente essa circunferência que eu peguei aqui. Então, quem vai ser o raio? O raio é esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui. Quem que é ele? É o y de x. Ah, mas quem que é y de x? Y de x é exatamente a raiz de x. Então, essa circunferência que eu vou ter é uma circunferência de raio raiz de x, certo? Então, eu venho aqui e faço assim, ó, note que para cada... Tem que escrever direitinho, né? Eu já desenhei, já tive uma ideia de como que vai ser, agora eu tenho que escrever direitinho. Para cada x pertencente ao intervalo de 0 até 1, que é onde está esse x. Esses x ó, moram de 0 até 1. A seção transversal eita, nós não sabe escrever. Transversal é uma circunferência. De raio R de x.
Raiz de x, desculpa. Se o raio é raiz de x, logo a área da seção transversal, que é o meu S de x, é o que eu estou chamando de A de x. Quem que é a área de uma circunferência? É sempre a mesma coisa. Π, raio ao quadrado. Ou seja, vai ser π x. Raiz ao quadrado, raiz quadrada elevada ao quadrado de x da x. Lógico, na verdade é módulo de x. Mas se o meu x está entre 0 e 1, meu x é positivo. O módulo de número positivo é ele mesmo. Muito bem. Agora, para terminar, portanto, o volume o volume vai ser a integral de 0 até 1 do meu A de x, dx. Que vai ser, então, a integral de 0 até 1 de πx dx. Que é π x ao quadrado sobre 2, né? A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, indo de 0 até 1. Ou seja, vai ser π vezes 1 ao quadrado sobre 2 menos 0. Dá 0. Então, vai ser π sobre 2. Esse daqui, então, é o volume procurado. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer mais exemplo. Exemplo 3. Eu vou fazer agora vários exemplos parecidos, que são todos de rotação. Quando é rotação, galera, é muito fácil. Por que é muito fácil? Porque sempre que o sólido é rotação de alguém, a seção transversal é uma circunferência. E daí, o problema vai se resumir e encontrar como que varia esse raio da circunferência. Se você descobre como varia o raio da circunferência, você está feito. Muito bem. Então, seguindo. Agora eu vou pegar então esse bichinho aqui. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação. Bom do assíncrono é que dá para vocês adiantarem esses momentos que eu estou só escrevendo, né? Pela rotação da região delimitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0. Então, vamos desenhar pela rotação da região delimitada por isso. Tem que rodar em torno de alguma coisa. Em torno de quem que eu vou rodar? Em torno do eixo y agora. Então, vamos primeiro desenhar quem é a nossa região. Vou desenhar primeiro o sistema cartesiano aqui. Os eixos cartesianos estão aqui. Y igual a x ao cubo. É uma brincadeira assim, né? Ó, que vem para cá assim. Nossa, que feio demais. Uma brincadeira que vem para cá assim. Outra que vem para cá assim, né? E daí eu vou pegar y indo apenas até 8. Digamos que o 8 está aqui. Então, é esse rapazinho aqui. E o x começando no 0. É esse cara aqui. Então, quem que é a nossa região? A nossa região é isso aqui, ó. Certo? Essa aqui é a nossa região. Eu vou apagar os excessos só para a gente não se confundir no desenho, tá? Estou apagando os excessos. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse cara em torno do eixo Y. Quando eu rodo ele em torno do eixo Y, eu vou ter uma coisa parecida com o de cima. Vou ter essa espécie de um vaso, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer seções transversais. De novo, eu vou cortar, que nem eu fiz antes, eu vou cortar por planos desta maneira, certo? Cortar com planos dessa maneira.
E quando eu cortar com esses planos, quem vai ser a minha seção transversal? Eu nem escrevi aqui, que já estava na solução. Quem vai ser a minha seção transversal? A minha seção transversal será circunferência. Aí, a área de circunferência todo mundo conhece. Basta saber quem é o raio. Aí alguém mais esperto pode estar... Uma pergunta totalmente válida. Por que eu vou cortar com esse plano? Por que eu não pego, por exemplo, um plano assim, ó, em pezinho, ó, e corto com esse plano? Porque se eu cortar com esse plano, o que eu vou ter? Eu vou ter uma parábola. E daí é muito mais difícil eu calcular a região desse cara do que a região da circunferência. Tá? Mas poderia. Opa, lógico que poderia. Não tem problema nenhum. Essa é uma outra dificuldade que a gente tem nesses exercícios de calcular volume. É escolher qual é a seção transversal mais apropriada para se trabalhar. Porque você tem infinitas possibilidades. E daí você tem que escolher aquela que é mais apropriada. Muito bem. Agora vamos continuar. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que descobrir quem é o raio dessa circunferência. De novo, como que eu construí, né, esse cara? Olha aqui, para cada valor y aqui, eu tenho esse raio aqui, ó. Esse é o meu raio, ó. O meu raio é isso aqui. A minha seção transversal é, na verdade, nada mais, nada menos do que o quê? Eu pegar esse negócio azul e rodar ele, tá bom? Apitou aí para você também, Bruna? Apitou aqui para mim, não sei se... Bom, não sei se deu algum problema na conexão. Então, eu vou rodar essa haste azul. E quando eu rodo essa haste azul, eu obtenho a minha seção transversal, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, note que para todo y. Então, eu estou variando aqui, agora aqui, né? Minha seção transversal está variando y. Para todo y variando de 0 até 8, a seção transversal é um círculo de raio. Vou dar um nome para esse raio. Vamos chamar ele de R de Y, porque para cada Y tem um Y. Mas o que eu sei desse R de Y? Bom, esse R de Y é esse valor aqui, né? Esse aqui é o meu R de Y. O que eu sei desse R de Y? Bom, eu sei que esse ponto aqui da minha parábola, do gráfico da Y ao cubo, ele é exatamente R de Y, certo? Então, o que eu vou ter? Se ele é um ponto que satisfaz isso, então eu tenho que... eu vou ter, então, que a primeira coordenada, se está na função cúbica, né, eu vou ter que o y tem que ser igual ao r de y ao cubo. Mas se o y é igual ao r de y ao cubo, isso é a mesma coisa do que dizer que o r de y é o y elevado a 1/3, ou raiz cúbica de y, certo? Então, o meu r de y é esse cara. Se a minha seção transversal é um círculo, então, de raiz cúbica de y, portanto, ou melhor, vou escrever assim. A área da minha seção transversal, o A de y, vai ser a área do círculo, que é π r ao quadrado. Mas r de y ao quadrado vai dar quanto? R de y ao quadrado. Que vai ser igual a π y elevado a 2/3. Essa é, então, a minha área da seção transversal. Portanto, o volume é V igual... Eu vou fazer a integral de 0 a 8, que é onde está variando, né?
de 0 até 8, do A de y, dy, que vai ser, então, igual a integral de 0 até 8, do meu π y elevado a 2 terços dy, que vai ser igual a π, primitiva desse cara, 2 terços mais 1, que vai dar 5 terços, sobre 5 terços, variando aqui de 0 até 8. Aí essa conta aqui, então, vai dar π. 8 eu vou escrever como 2 ao cubo, elevado a 5 terços. Dividido por 5 terços é a mesma coisa que vezes 3 sobre 5. Menos 0. 0 não importa. E esse cara, então, vai dar o quê? Vai dar π. 2 terços elevado a 5 terços vai dar 2 elevado a 5 vezes 3 sobre 5. Eu vou parar aqui, tá? Mas se você quiser fazer a conta, se eu não errei conta, vai dar 96 π sobre 5. Esse é o volume. Olha só que bacana, né? Bem fácil, né? É bem fácil. Bom, eu falei, na verdade, uma bobeira. Eu acabei de falar que sempre quando é rotação, vai dar sempre as seções transversais sempre dão circunferências, mas nem sempre é circunferência. Tem casos que vão dar regiões que eu chamo de anel. Eu vou fazer agora uma região que dá um anel. Então, vamos desenhar aqui, ó. Exemplo. Seja R a região delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado. Aí o exercício é o seguinte: calcule o volume do sólido obtido pela rotação de R em torno do eixo OX. Certo? Vou fazer esse cara aqui, então. Como que eu faço ele? Primeiro, tenho que desenhar a região. Solução. Quem é a região? Primeiro, vamos desenhar, então, a região. Desenho os eixos. Esse aqui é o eixo... Eita, que feio demais. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. Aqui o eixo X. O eixo Y e o eixo X. Aí eu vou desenhar agora o X ao quadrado. X ao quadrado é uma coisa assim, né? E o Y é igual a X. É uma retinha. Só vou usar um lado dela, então eu só vou desenhar assim. Essa reta aqui. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu estou interessado em qual região? Eu estou interessado na região delimitada por essas duas curvas, ou seja, essa região aqui. Estou interessado nessa região. Então, eu venho e vou apagar o que eu não estou interessado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa região e vou fazer uma rotação dela em torno do eixo do X. Quando eu faço uma rotação em torno do eixo do X, o que eu vou obter? Eu vou obter essa região. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Eu vou obter assim, ó. Se fosse só rodando o y igual a x, seria esse cara aqui, ó, que é a espécie, né, de um um cone. Mas o que eu ia falar é que é a espécie de um chapéu de festa. Só que tem mais uma dificuldade aqui. Qual que é? Tem essa parte de baixo do y igual a x ao quadrado.
Então, o que vai dar isso? Vai dar uma coisa assim, ó. Vai dar uma barriga dentro desse chapéu, certo? Tem uma barriga aqui, tá bom? Tem uma barriga dentro desse chapéu de festa, certo? Muito bem. E daí, então, a gente se pergunta, tá, beleza, e agora, como que eu faço? Quem vai ser o meu o meu volume, né? Desse chapéu de festa. Bom, para calcular esse volume, primeiro, eu tenho que observar que aqui no eixo do x, eu estou variando de 0 até o momento em que cruzam essas duas curvas. Eu vou deixar de tarefa para vocês, mas é muito fácil você mostrar que é quando x é igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu sempre, quando eu estou trabalhando com rotação, eu faço a seção transversal ao eixo que eu estou rodando. Nesse caso, vai ser transversal ao eixo X. Então, eu vou querer saber a seção SX. Então, eu vou pegar o meu eixo aqui, o meu plano, e vou cortar esse cara. Pumba, cortei. O que vai acontecer quando eu cortar? O que eu vou obter vai ser uma região que eu chamo de anel. Por que é um anel? Vamos de novo ver como que a gente constrói, né, essa rotação. Como é que foi feita essa rotação? Olha, para cada x, eu pego essa região rosa. Quem é a região rosa? É esse cara aqui. Aí eu pego essa região rosa e rodo ela. Quando eu rodar essa região rosa, eu vou ter isso aqui, ó. Certo? Eu vou ter esses caras aqui todos, ó. Esse aqui é a minha região rosa. Bom, mas o que é esse anel? Bom, a maneira para calcular a área desse anel, você tem que fazer é o seguinte, tem que observar que esse anel é nada mais, nada menos do que eu tenho uma circunferência fora, eu tenho uma circunferência dentro. Digamos que para cada x, o raio da circunferência de fora é R grande de x. Para cada cara de dentro, o raio da circunferência é Rzinho de x. Então, quem vai ser a área do meu S de x? A área do S de x, só deixa eu escrever antes, eu estava adiantando. Pausa aí um pouquinho no que eu estava falando, que eu vou só escrever o que eu desenhei. Dado x pertencente ao intervalo de 0 a 1, a seção transversal S de x é um anel de raios. Anel tem sempre dois raios. Bom, o raios dele, que eu escrevi, é o Rzinho de x e Rzão de x. É o raio menor e o raio maior. Agora, eu vou calcular a área do S de x. Note que a área de S de x é o A de x, que vai ser o quê? Vai ser a área da circunferência maior do anel, que é πr grande ao quadrado, menos a área menor, πr pequeno ao quadrado. Muito bem, essa é a área do anel. Agora eu preciso descobrir quem que é o R de x. Bom, observe o seguinte, quem é o R grande? O R grande é esse valor grande aqui, ó. Esse é o R grande de x. Quem que é o R pequeno? É esse valor aqui. Esse é o Rzinho pequeno de x. Então, vou fazer assim, ó, por outro lado. Quem vai ser o meu R de x pequeno? O R pequeno de x é onde está na parábola? Ora, é x ao quadrado. Quem é o R grande de x? É quando eu estou na retinha, ou seja, é o próprio x. Logo, o meu A de x será π, Rzão de x ao quadrado, então x ao quadrado, menos π, Rzinho pequeno, x ao quadrado elevado ao quadrado, x a quarta. Esse é o meu A de x.
Agora, para eu calcular o volume, quem que vai ser o volume? O volume vai ser, portanto, o volume é V igual a integral de 0 até 1 do meu A de x. Mas quem vai ser isso? Vou colocar o π em evidência, π integral de 0 até 1 de x ao quadrado menos x à quarta dx. Calculo a primitiva, então vai ser π, x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5, indo de 0 até 1. Substituo, no lugar de x coloco 1, vai ser π, 1 terço menos 1 quinto, que vai dar 2 sobre 15. 2π sobre 15. E acabou. Tá certo? Tá certo. Eu estava olhando no errado. Muito bem, esse é o volume. Olha só que legal. Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Tudo ok, professor. Maravilha. Então vamos seguir. Agora vamos fazer mais um exemplo. Esse outro exemplo é mais difícil. Exemplo. Foi mais ou menos desse jeito que você fez no seu curso, Bruna? Que você já fez uma vez? Ou está muito Sim, sim. diferente? Lembra, Igual, né? lembra algumas coisas. Algumas coisas são familiares. Certo. Encontre o volume. Mas a contextualização é melhor para entender. Maravilha. Obtido pela rotação da região do exemplo acima. Vou dar um número, por exemplo, acima. Vamos ver, 3, 4. Exemplo acima é o 4. Então, esse aqui é o 5. Do exemplo 4. Só que eu não vou rodar agora em torno do eixo X ou do eixo Y. Eu vou do exemplo 4 em torno da reta Y igual a 2. Então, vamos ver. Deixa eu desenhar aqui a região. Eu tenho aqui o eixo Y. Eu tenho aqui o eixo X. Aí eu vou pegar a mesma região de antes. Então, não vou falar muito, tá? Porque é igualzinho a região de cima. Essa bexiguinha aqui. Agora, o que eu vou fazer com essa bexiguinha aqui? Eu vou pegar a reta Y igual a 2. Vou precisar de mais espaço aqui. Eu vou pegar a reta Y igual a 2. Digamos que esteja aqui. O Y igual a 2. E eu vou rodar em torno dessa reta Y igual a 2. Vou rodar em torno dessa reta. Quando eu rodo isso aqui em torno dessa reta, o que eu vou obter? Observa que logo acima, né, quando eu rebato, eu tenho uma coisa mais ou menos assim, né? Certo? Muito bem. E daí, então, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter, se fossem só as retas, né? Se fossem só as retas, eu teria uma coisa assim, ó. Isso aqui, eu teria uma coisa mais ou menos assim. Se fosse só as retas. Assim. Ó, se fossem só as retas, eu teria uma coisa assim. Concorda? Só as retas eu tenho uma coisa assim. Mas eu tenho também aquelas parábolas. Então eu vou apagar esse verdinho aqui para falar que é a parte de dentro, certo? E aquelas partezinhas que ficam escondidas. E vou desenhar agora a parábola. Aí eu venho aqui, ó, a parte da parábola. Aqui. Que também está rodando.
Então, vai ser esse cara aqui. Tá bom? Esse cara aqui. Eu tenho aqui dentro também uma circunferência. Agora eu pego a seção transversal. Já desenhei uma seção transversal. Quem que é a seção transversal? Seção SX. É novamente um anel. Mas agora, esse anel é diferente. Porque esse anel agora, quem vão ser os raios? Ele tem um raio pequeno. Quem é o raio pequeno? É esse cara aqui. Esse aqui é o R de X. É o raio pequeno. Vou desenhar aqui. Esse aqui é o meu R de X. E ele tem um raio grande. Quem é o raio grande? O raio grande, ele vai mais para frente. É esse cara aqui, ó, que vem até aqui. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu R de X. Esse é o meu raio grande. Nossa, eu escrevi R grande no outro. O outro é Rzinho. Tá? Então, eu tenho o raio pequeno e o raio grande. A área é a mesma coisa. A área do anel é a área da de fora menos a área da de dentro. Tá? Porque lembrando, né, a região que a gente quer, né, a nossa seção transversal, de fato, é só o anel. A região que a gente está interessado aqui é só o anelzinho. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou calcular, então, a área do anel. Para calcular a área do anel, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que descobrir quem que é o meu R de X. Bom, agora vai entrar a confusão. Para saber quem é o R de X vai ser um pouco trabalhoso, mas a gente consegue. Vou começar com o R pequeno. Vou começar com o R pequeno. Deixa eu copiar de novo aqui o desenho, só para a gente ir se ambientando. Eu vou separar em dois desenhos para a gente não confundir o R grande e o R pequeno. Eu vou apagar, então, esse daqui, vou deixar esse aqui para o R grande. Eu vou tirar agora, vou tirar o R grande desse aqui. Esse daqui vai ficar só para o R pequeno. Para a gente saber quem é quem é o R grande e quem é o R pequeno. Muito bem, então eu vou tirar esse carinha aqui. Ver se dá certo fazer assim. Bom, não foi como eu queria, mas tá bom. O R pequeno vai ser esse raio aqui. Muito bem. Agora, como que eu faço para descobrir quem é o R grande? Bom, observa o seguinte. O R grande, eu sei que toda essa distância toda aqui é 2. E eu conheço essa distância aqui, ó, pequenininha. Essa distância pequenininha eu conheço. Para cada x, quanto que ela é? É exatamente o ponto que bate aqui na minha parábola. É exatamente quanto? É exatamente o x ao quadrado. Então, o R grande vai ser o quê? O R grande vai ser 2 menos x ao quadrado. E o R pequeno? Mesma conta de antes. Tudo isso aqui é 2. Daqui até aqui embaixo, quanto que é? É x. Para cada x é x. Então, o R pequeno vai ser o quê? O R pequeno vai ser 2 menos x. Certo? Olha só que beleza. Então, eu já sei quem que é o R grande e quem que é o R pequeno. Então, eu vou agora calcular a minha área da seção transversal. Mas antes eu tenho que escrever as coisas que eu só desenhei. Então, vamos escrever. Dado x pertencente de 0 até 1, a seção transversal SX é um anel de raios Rzinho de x, que é 2 menos x, e Rzão de x, que é 2 menos x ao quadrado. Logo,
o meu A de x vai ser a área do anel. A área do anel é a área da circunferência maior, π r grande ao quadrado, menos a área da circunferência menor, π r pequeno ao quadrado, que vai me dar π 2 menos x ao quadrado elevado ao quadrado, menos π, o pequeno, 2 menos x ao quadrado, certo? Agora, para terminar, o que eu vou fazer? Eu venho e vou calcular, portanto, o volume volume vai ser a integral de 0 até 1 do meu A de x, dx, que vai ser, então, a integral de 0 até 1. Vou colocar o π em evidência. Vou abrir esses caras, vai ser 4 menos 4x ao quadrado, mais x à quarta, mais 4. Tem um menos ali, né? Então, na verdade, menos 4. Desculpa. Menos 4, menos mais 4x, mais menos x ao quadrado dx, que vai ser, então, igual a π integral de 0 até 1. 4 com menos 4 dá 0, x à quarta, menos 5x ao quadrado, mais 4x dx. Muito bem. Então, esse cara vai ser π, faço a primitiva, indo de 0 até 1. Então, agora, esse cara vai ser π, 1 sobre 5, menos 5 sobre 3, mais 4 sobre 2. E acabou. Vou parar aqui. Muito bem. Vamos fazer mais um. Mais exemplo. Quanto mais exemplo, melhor, né? Sempre vamos nessa toada. Quanto mais exemplos, melhor. Deixa eu só ver para a gente não ter uma aula muito gigante. Acho que eu comecei 11h30, né? Então a gente vai até 1h30, tá bom. Próximo exemplo. É a mesma coisa do antes. Exemplo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo 4 em torno, agora eu vou pegar em torno de quem? Da reta x igual a menos 1. Então, vamos lá desenhar. Então, primeiro eu desenho o desenho que eu já fiz várias vezes. É da nossa região. Quem que é a nossa região, né? Vou colocar aqui o eixo. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a parábola. Aqui está a parábola. E eu tenho aqui a minha reta. Aqui está a minha reta. Essa região aqui. Eu vou rotacionar essa região em torno do quê? Eu vou rotacionar essa região em torno da reta 1. Então, eu vou desenhar aqui a reta 1. Aqui a minha... Nossa, que reta mais torta. Tá a minha reta menos 1. Em torno do menos 1. Então, tá aqui a minha reta do menos 1. Então, ele está passando aqui, né, no menos 1. Então, eu vou rotacionar essa região agora em torno desse cara. Mesma brincadeira de antes.
rotacionando essa região, o que eu vou obter? Bom, se fosse só essa reta, né? Se fosse só essa reta rodando, eu teria uma coisa assim, ó. Teria uma espécie de um vaso, né? Estou sempre falando vaso, porque vaso é o mais fácil. Quase tudo tem cara de vaso. E daí eu tenho essa outra parte aqui, né? Da parábola, que está dentro. Então, como está dentro, eu vou fazer assim. Eu vou passar a borrachinha aqui. Plaque, 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 plaque. E eu vou fazer assim, ó. Aqui. E eu rodei. Rodei esse cara. Então, eu obtenho uma região assim. Tá bom? Novamente, o que vai estar acontecendo? Bom, vamos ver o que eu estou fazendo. Quem que é o... Eu tenho a seção transversal. Vai ser um anel. De novo, vai ser um anel. Raio pequeno, raio grande. Só vamos brincar aqui, então, para a gente ver quem que é o raio pequeno e quem que é o raio grande. Vou desenhar aqui. Esse aqui é o meu Rzinho de X. E esse cara aqui é o meu Rzão de X, certo? Quem que é o Rzinho? De X não, né? Nesse caso aqui vai ser em Y, desculpa. Vai ficar claro já que vai ser em Y. O que vai ser? Para cada valor de Y que eu tenho aqui, eu tenho esse aqui como sendo o meu Rzinho. Esse aqui é o meu Rzinho. Rzinho de Y. Agora, eu vou desenhar o Rzão. Quem que é o Rzão? Vou fazer aqui nesse vermelho aqui, ó. O Rzão é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, então, é o meu Rzão de X. De Y, desculpa. Bom, então, quem que vai ser o Rzão e quem vai ser o Rzinho? Primeiro, né, eu tenho que descobrir esses pontos. Quem é esse ponto e quem é esse ponto? Bom, esses pontos vão ser, respectivamente, esse daqui é Y mesmo, e esse é o quê? Bom, é a inversa da quadrática no Y. Então, vai ser a raiz de Y, certo? Então, quem vão ser esses caras, né? Deste modo. Note que... Eu vou fazer isso aqui mais rápido, tá? Mas... Note que a seção transversal S de X com X, S de Y, desculpa, eu coloquei ali X, mas é Y. S de Y com Y variando de 0 até 1, né? Porque o meu Y está variando aqui, né? De 0 até esse ponto, de 0 até 1. Com Y variando de 0 até 1. Seção transversal é o anel de raios. Vou descobrir agora quem são os raios. O Rzinho. O Rzinho de Y vai ser Y, que é esse tanto aqui, ó. Esse tanto aqui é Y. Agora, ele anda mais um tanto para cá. Quanto é que ele anda para cá? Ele anda é 1, né? Então vai ser Y mais 1. E Rzão de Y vai ser o quê? Bom, aqui, né? Esse cara aqui, que é o raiz de Y. No lugar certo para colocar ele, aqui. E o Rzão vai ser o 1 também, mais o raiz de Y. Esse aqui é o Rzão. Agora eu calculo a área da seção transversal. Logo, a área de S de Y é o que eu vou chamar de A de Y, que vai ser, bom, é a área da circunferência grande menos da pequena. Vai ser π
R grande de y ao quadrado menos π R pequeno de y ao quadrado. O raio grande vai ser esse cara aqui. Então, vai ser π raiz de y mais 1 ao quadrado menos π y mais 1 ao quadrado. Eu vou colocar o π em evidência, π. Aí vai ficar, então, o meu y ali está variando de 0 até 1, então ele é sempre positivo. Raiz de y ao quadrado dá y, mais 2 raiz de y, mais 1, menos o y ao quadrado, menos 2y, menos 1. Isso vai dar, então, π, y, mais 2. Raiz de y é y a meio. Eu poderia ter feito mais conta aqui, né? Y com menos 2y dá menos y. Mais y a meio. Menos y ao quadrado. Então, o termo quadrático está aqui, o termo de primeira ordem também, o termo de ordem meia está lá, e não tem termo de ordem zero. Muito bem. Portanto, o volume procurado volume vai ser a integral. Aonde está variando o y? De 0 até 1. Do meu A de y, dy. Então, vai ser a integral de 0 até 1 do π menos y, menos 2y a meio, menos y ao quadrado de y. Tá, aqui é um mais. Joia. Agora tá certo. Muito bem. Agora é só calcular. Então vai ser π. Quem é a primitiva desse cara? Menos y ao quadrado sobre 2, mais 2y elevado a meio mais 1, dá 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2, menos y ao cubo sobre 3. Esse rapaz variando de 0 até 1. Então, isso vai ser π, menos meio, mais 2 vezes 1 vezes 2 terços, menos 1 sobre 3. E acabou. Acho que tá bom. Podemos parar aqui. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Tudo ok, professor. Tudo ok? Maravilha. Eu acho que eu vou fazer então só mais um e depois eu vou deixar um para fazer na aula que vem, para ter pelo menos um exemplo sendo feito no síncrono. Eu vou fazer só mais esse exemplo então. Próximo exemplo. Então agora eu vou fazer calcule. Bom, esses exemplos todos estão no livro, né? O volume. Lógico que eu tento facilitar o que está escrito no livro. Calcule o volume do sólido de base circular de raio. Então vamos desenhando. Calcule o volume do sólido de base circular de raio 1. Então eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é o quê? Desenho um círculo de base 1. Como esse círculo vai ser olhado de uma maneira tridimensional, eu vou desenhar ele assim, meio tortinho, tá? Cilindro de raio 1. Ok. Cujas seções transversais são triângulos equiláteros. Então, tem aqui o meu círculo. Aqui está o centro dele, por exemplo, de raio 1.
E eu tenho aqui, né, triângulos equiláteros. O que vai acontecer? Então, se eu pegar aqui, deixa eu melhorar esse desenho aqui. Se eu pego aqui esse daqui é um diâmetro, tá? Vou pegar um diâmetro aqui desse círculo. E daí, nesse diâmetro, eu vou cortando em perpendiculares a ele. E eu vou subir. Eu vou subir assim, ó. Eu vou subir assim, ó, por triângulos. Ó, triângulo aqui. Vou fazendo isso sempre, ó. Aqui também, ó. Vou fazendo isso sempre. Aqui também. E vou desenhar, então, a minha região vai ser uma coisa assim, ó. Que sempre que eu cortar, fizer uma seção transversal, eu vou ter um triângulo. Seção transversal onde? Vou colocar os eixos. Vou chamar esse aqui de eixo Y. E vou colocar um eixo X, desculpa, um eixo Y aqui. Digamos que esse aqui é o eixo Z. Tá? Esses são meus eixos. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, quem são as seções transversais? Seção transversal. Vai ser sempre um triângulo equilátero. Então, para cada ponto X que eu pegar, a minha seção transversal é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, ele tem lados iguais, que vai ser sempre, então, L de X. Por que de X? Porque para cada X eu tenho um triângulo diferente. Então, eu vou ter lados diferentes, certo? Para cada X, eu tenho um triângulo equilátero diferente, todos eles de lado L de X. Muito bem. Agora, eu preciso dar alguma expressão de que L de X depende de X, que nem eu estava fazendo antes. Bom, para isso, eu vou fazer mais uma observação. A observação que eu quero fazer é o seguinte. Certo. Certo. A observação que eu quero fazer é a seguinte. Deixa eu desenhar esse triângulo aqui, vou esticar ele. Ele está muito pequeno. Eu queria ele maior. Então, vou esticar esse triângulo aqui. Qual que é a observação que eu quero fazer? É a seguinte. Então, esse aqui é o meu L de X. Esse aqui é o meu L de X. Qual é a observação que eu quero fazer? O que é que isso daqui tem a ver com o X? Bom, o L de X é exatamente esse lado aqui, certo? Então, observa que se eu tenho esse bichinho aqui, né? Esse bichinho aqui, ele cai exatamente na circunferência de centro 1, certo? Esse tamanho aqui, vamos dar um nome para ele, vamos chamar ele de Z de X, por exemplo. Quem que é esse tamanho? É isso aqui. Esse aqui é o Z de X. Ou seja, o meu Z de X, ele é igualzinho ao L de X dividido por 2. Agora, o que eu sei? Se eu desenho aqui a circunferência, vamos desenhar aqui a circunferência. Eita, achei que eu tivesse habilitado o geométrico. Desenho aqui a circunferência, ó. Coloco aqui esse eixo, coloco aqui esse eixo, e daí o que eu vou ter, né? Ó, esse aqui é o meu X, e esse aqui é o meu Z de X. Esse aqui é o meu Z de X. O que eu tenho? Eu tenho que o par XZ de X está na circunferência. Então, o que eu tenho? Temos que a XZ de X está na circunferência. Então, eu vou ter que... Circunferência de qual raio? De raio 1. De raio 1. Então, eu vou ter o quê? Vou ter que x ao quadrado mais z de x ao quadrado é igual a 1. Mas isso é a mesma coisa do que ter o quê? Do que ter z de x ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Aí eu passo a raiz quadrada dos dois lados. O meu z é positivo, por isso que esse módulo vai sair em módulo, mas já vai ser positivo. Tá?
z de x vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Certo? Esse é o meu z de x. Esse é o meu z de x. Muito bem. Mas lembrando que se eu tenho z de x, eu tenho L de x. Logo, o meu L de x é igual a duas vezes, né, o z de x. Então, o meu L de x vai ser duas vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do meu triângulo, certo? Para calcular a área do triângulo, eu volto aqui no meu triângulo. Eu tenho, então, aqui o meu triângulo equilátero, que tem lados L de x. Bom, eu vou deixar de tarefa para vocês, né? Mas você observar que você tem aqui um triângulo retângulo, e como a gente já destacou, esse lado aqui desse triângulo retângulo é exatamente o z de x, que é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Se você... E o L de x, você já sabe que é duas vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Se você vai lá e faz o triângulo, o teorema de Pitágoras, chamando essa hipotenusa de h de x, você tem o quê? Temos, pelo teorema de Pitágoras, que nem eu falei, eu vou deixar para vocês de exercício. Eu vou ter que esse meu h de x é exatamente raiz de 3 sobre 2 do meu L de x, tá? Ou seja, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, portanto, agora, quem que vai ser a área desse triângulo aqui, né? Todo preenchido. Eu quero a área de todo esse triângulo aqui. Quem que vai ser a área desse triângulo? Vai ser o que eu chamei de A de x. Que vai ser o comprimento meio vezes a altura, que é raiz de 3, raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes a base, que é duas vezes raiz de 1 menos x ao quadrado. Certo? Então, ele vai ser, na verdade, 2 raiz de 3. Raiz de 1 menos x ao quadrado vezes raiz de 1 menos x ao quadrado vai dar 1 menos x ao quadrado. Então, vai ser esse daqui é o meu A de x. Concluindo, então, que o volume meu volume vai ser a integral do A de x dx. O x vai estar variando de onde a onde? Voltando aqui, ó. O x varia aqui, ó, na circunferência. Então, ele varia aqui, ó, do menos 1 até o 1. Então, vai ser aqui variando de menos 1 até 1. Do meu A de x. Quem quer o A de x está aqui acima, né? Igual a integral de menos 1 até 1 do 2 raiz de 3, 1 menos x ao quadrado dx. Aí você pode até observar que isso daqui é uma função par, então essa integral vai ser duas vezes integral de menos 1 não, de 0 até 1, porque eu estou usando a paridade da minha função a, de 0 até 1, de 2 raiz de 3, 1 menos x ao quadrado dx. Então, esse cara vai ser 4 raiz de 3. Acho a primitiva, vai ser x menos x ao cubo sobre 3. Esse rapaz variando de 0 até 1. Portanto, vai ser 4 raiz de 3 de 1 menos 1 terço. Que vai ser igual a 4 raiz de 3 vezes 2 terços. Que vai dar 8 raiz de 3 sobre
3. E acabou. Tá certo? Engraçado. 4. Aqui no meu deu 4. Por quê? Deu diferente. Deixa eu só ver. Acho que eu errei alguma conta. Não tem esse 2 aqui. É lógico que não tem esse 2. Cancelou, né? 2 com 2 não tem esse 2 aqui. Cancelou esse 2 aqui com esse 2. Então não tem esse 2 aqui. Desculpa eu ter cometido esse erro escabroso. Não tem esse 2 aqui. Aqui fica 2 e não 4. Aqui também fica 2 e não 4. Desculpa pelo erro da conta. Aqui fica também 2 e não 4. E daí eu fico com 2 vezes 2 que dá 4. Agora sim. Tá belezinha, certinho. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. Eu vou parar aqui. Na próxima aula ainda eu vou fazer mais um exemplo de volume, só para a gente fixar bem, para fazer um comigo, no 5. E começamos outro assunto. Obrigado aí para a Bruna que acompanhou a aula até aqui e até mais para todos. A gente se vê na próxima aula. Quer fazer a pergunta antes de terminar a gravação ou depois, Bruna? Não, tudo bem. No caso, o exercício foi saber por que teve aquele resultado a partir do Teorema de Pitágoras. É isso? O exercício é por que, que o H dá esse valor, exatamente. Certo. Que Tá é bom. só você fazer H Uhum. ao quadrado mais essa raiz quadrada aqui ao quadrado, mais L ao quadrado. É igual a L ao Certo. quadrado, desculpa. E daí você resolve isso e encontra que o H vai ser exatamente isso que eu coloquei. Tá bom. Obrigada. Por nada. Então, beleza, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente se vê na próxima aula, então. Obrigado aí pela participação de todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor.